Rotep Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando o like de vocês, compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Somos quase 980 inscritas e inscritos neste canal que se propõe a debater a história da África, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, no campo histórico, filosófico, cosmogônico, político, econômico, social, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Falando em campo cosmogônico, né, que é comumente chamado de religião, a palavra religião vem do latim religare, né? Nós que somos de axé, nós que somos adeptos da perspectiva do panafricanismo, quando nós falamos da questão metafísica, a gente prefere usar o conceito de cosmovisão. Porque o conceito de religião, família, vocês vão entender do que eu estou falando, ele não contempla, ele não traduz, né, toda a complexidade, a profundidade, a amplitude das cosmovisões africanas, da espiritualidade africana. E aí, família, quando a gente está numa situação de diáspora, particularmente porque as populações africanas do continente também têm vivido esse tipo de ataques que nós vivemos aqui, a gente muitas vezes se depara, ataques que eu digo, a nossa psique, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, o nosso entendimento enquanto de mundo, enquanto pan-africanos, enquanto africanos, a gente constantemente é bombardeado por visões alienígenas do campo eurocêntrico. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente, em primeiro lugar, antes de mais nada, né, conforme explica o grande John Henry Clarke, eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre a formação do sistema mundo, né? Mas, conforme explica o grande John Henry Clarke, os europeus, quando eles singraram os mares, a partir dos conhecimentos adquiridos com africanos, né? Como a gente já teve a oportunidade de falar aqui, né? Fazendo uso, inclusive, dessa obra aqui da Elisa Lark Nascimento, né? A matriz africana no mundo. Quando os europeus singram os mares, a partir do conhecimento, repetindo, adquiridos como africanos que ocuparam a Península Ibérica durante 800 anos, eles espalham para o mundo a sua visão de mundo, que é uma visão alienígena, uma visão contrária às cosmovisões africanas no que diz respeito não só à cosmovisão, mas no que diz respeito à antropologia, à sociedade, à política, à economia, a relação com os animais, com a natureza, a relação entre os seres humanos, etc. Dito isso, a gente aqui no Brasil, normalmente, a gente tem contato com esta visão alienígena, muitas das vezes também, além do campo dito conservador, da direita, que é eurocêntrico, um outro lado do eurocentrismo se manifesta na esquerda. A esquerda que foi, vamos dizer, fundada, né? A esquerda do pensamento científico, vamos dizer assim, né? Que foi fundada no século XIX por esse senhor aí, Karl Heinrich Marx. Jorge, você tem livro de Karl Heinrich Marx? Tenho, claro que tem. Né? Li bastante, continuo lendo, porque nós africanos, nós pan-africanos, somos também radicalmente contra o capitalismo. Mas, na nossa perspectiva, o Karl Heinrich Marx ele contribui apenas no que diz respeito ao entendimento, a como se enxerga o capitalismo, porque foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. E a contribuição dele para aí. Né? Agora, para nós entendermos a nossa visão, nossa experiência no mundo, no continente, nas diásporas, nós devemos fazer uso de obras do campo do panafricanismo e da afrocentricidade, porque foram esses e essas autores e autoras exclusivamente que deram conta das nossas vivências. Vivência, como diz a grande Conceição Evaristo, por exemplo, né? Ela fala de escrevivências. Dito isso, Conceição Evaristo, que não é panafricana, né? Mas, respeitosamente, né? Eu estou citando ela aqui até porque eu tenho uma obra dela, né? Chamada Ponciá Vicêncio. Então, dito isso, família, onde é que eu estou querendo chegar exatamente, né? Para a gente não ter muitas delongas aqui. Quando a gente fala de cosmovisão, né? De novo, a gente está se referindo à espiritualidade. Quando se fala de espiritualidade, normalmente as pessoas entendem de religião.
E aí, quando se fala de religião, a primeira coisa que se vem à cabeça, dentro de um mundo, aqui na diáspora, particularmente, fortemente impregnado por valores europeus, se entende logo de cristianismo. O que acontece é que isso que chamam de cristianismo, para nós pan-africanos, pelo menos particularmente para mim, enquanto pesquisador do campo do pan-africanismo, não é cristianismo. Nós chamamos de catolicismo, nós chamamos de protestantismo. Os eurocêntricos da direita e da esquerda chamam cristianismo tanto o catolicismo quanto o protestantismo, porque eles são eurocêntricos. Então, eles estão no seu lugar, não vou dizer de fala, mas no seu lugar eurocêntrico de enxergar as coisas. Né? Eu não chamo essas visões de cristianismo, porque, como diz o grande professor James Smalls, agora exatamente fazendo uso da perspectiva do pan-africanismo, as raízes históricas do cristianismo estão no continente africano. Né? Basta dizer, por exemplo, que o grande Sheikh Anta Diop disse que o monoteísmo já existia em toda a sua abstração no continente africano desde a mais remota antiguidade. Uma outra coisa que é importante salientar é que o monoteísmo, enquanto político, construção política, vamos dizer assim, né, um monoteísmo que foi imposto no continente africano, ele se deu a partir do século XIV, mais ou menos, antes da Era Comum, pelas mãos de Akhenaton. Né? Isso também está documentado. Foi esse monoteísmo, inclusive, que o Moisés histórico, Moshe, né, ele conheceu enquanto o povo dele esteve no Kemet durante 400 anos, que é o povo hebreu. Do que eu estou falando exatamente? É que estas visões que nós entendemos aqui como catolicismo, protestantismo, são enxergados normalmente pelo campo da esquerda liderada por esse cara. Estou rindo porque é muito engraçado isso. Da esquerda liderada por esse cara, como algo negativo, ruim para a humanidade, para a sociedade. Né? O que acontece é que, para eles, da esquerda, marxista, e aí você tem 300 campos do marxismo por aí, né? Tudo isso se resume numa mentira que está tudo contido num livro chamado Bíblia. E aí, eles entendem a Bíblia como algo absolutamente descartável, né? Como algo absolutamente sem valor. Os pan-africanos já enxergam a Bíblia normalmente como um livro de história, em alguns pontos dela. Por que eu estou querendo falar isso? Por que eu estou falando isso? Por exemplo, no livro de Reis, conforme explica Sheikh Anta Diop, você tem lá a menção a um africano faraó chamado Taharka, que está lá como Tirharka. Então, a pesquisa histórica se aproxima da Bíblia nesse ponto, pelo menos de acordo com Sheikh Anta Diop. Uma outra coisa que é importante salientar é que as Candaces, ou pelo menos uma Candace foram as rainhas que governaram o Meroe durante um longo período de tempo, 600 anos, uma dinastia que durou 600 anos. Uma das Candaces, pelo menos, ela é citada na Bíblia. A Bíblia que nós temos uma série de críticas a fazer a ela, já fizemos várias vezes críticas aqui, faremos ainda mais. Sempre que for necessário e sempre quando a gente entender que realmente uma coisa é o mito, outra coisa é a história. É isso, é assim que nós enxergamos, estudamos este livro que foi chamado de Bíblia, do grego Biblios, que significa o livro. E tem vários livros ali dentro. Né? Tanto é que tem livro de crônica, livro de reis, números, levíticos, etc. Onde é que eu estou querendo chegar exatamente? Para nós, africanos, a religião não é isso que a esquerda entende que é. Para nós, pan-africanos, a nossa cosmovisão, que não tem a ver com a cosmovisão dos hebreus, nem com a cosmovisão dos romanos, nem com a cosmovisão dos gregos, não tem. Até porque nossa cosmovisão é a primeira cosmovisão construída pelos seres humanos a partir da interação dos seres humanos com a natureza. Não por acaso, a palavra Néter está no étimo remoto da palavra natura, conforme explica o grande Ney Lopes, que por sua vez está no étimo remoto da palavra natura, né? que por sua vez está no étimo remoto da palavra natureza. Néter, natura, natureza. A escrita do Kemet é chamada de Medu Néter.
escrita divina, escrita sagrada, palavra de Deus. Que Deus, Amon, Amém. Dito isso, é importante salientar, conforme explica o grande James Smalls, acabei de falar, as raízes históricas do cristianismo estão no continente africano. Esta mulher aqui, chamada Lisa Ann Bergman, que não é negra, não é pan-africana e não é africana, ela pesquisou também e achou as raízes históricas do cristianismo, disso que se entende como cristianismo, né, no continente africano. E publicou nessa obra aqui, A Origem Egípcia do Cristianismo. Aqui ela está analisando a cosmovisão do Kemet comparada com o catolicismo. Não com isso que se entende como protestantismo, com o catolicismo, que foi a primeira versão, vamos dizer assim, dessa religião predominantemente que existe aqui no Brasil, e a segunda versão foi o protestantismo, construído por um homem chamado Martinho Lutero em 1517, quando ele colou as 95 teses dele lá, né? Martinho Lutero, que diga-se de passagem, era um monge agostiniano da ordem de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho que morreu no continente africano, diga-se de passagem. Então, família, para nós, africanos, pesquisadores que também construímos teses com base na ciência, com base na materialidade, a cosmovisão e a pesquisa científica, desde o Kemet, sempre andaram juntas. O que acontece é que a gente não pode fazer desta forma nesta situação de diáspora recente que nós estamos vivendo, porque se nós quisermos ter nossos títulos de mestre, de doutor, etc., títulos acadêmicos, né, a gente tem que dançar conforme a música. E a gente tem que apresentar teses conforme a academia pede, com base na materialidade. Sem problema nenhum quanto a isso, porque nós somos perfeitamente capazes de digitar, porque o campo do panafricanismo ele é recheado de pensadores, de críticos, de analistas, de cientistas. Portanto, né, o que a gente não pode jamais cometer o erro, cair na armadilha de se comportar como muitos eurocêntricos se comportam, inclusive eurocêntricos negros, né, que vê no ateísmo a salvação de tudo, a saída para tudo. O ateísmo, repetindo, que foi muito, muito, muito propagado pelas ideias desse cara aqui. O que acontece é que esse cara aqui, família, ele era racista. Tá? Ele era racista. Conforme explica o grande Carlos Moore na sua obra O Marxismo e a Questão Racial. Marx e Engels frente, né, à escravidão e o racismo. Está documentado lá. Quando Carlos Moore analisa as cartas, os textos, os editoriais de Karl Marx e Friedrich Engels, os pais da esquerda moderna, né? Vamos dizer assim, os pais da esquerda moderna. Nós, pan-africanos, somos progressistas. Mas nós, pan-africanos, não somos adeptos de uma visão racista, absolutamente, porque o racismo é uma doença do branco, né? E nós, pan-africanos, fazendo uso das antropologias, das culturas que os nossos ancestrais legaram para nós, nós podemos ser, como eu sou, por exemplo, adepto de uma cosmovisão, que eu sou de Umbanda, e a palavra Umbanda, conforme explica Ney Lopes nessa obra aqui, ela significa, do Quimbundo, vem do Quimbundo, Imbanda, magia e arte de curar, até porque eu nasci dentro de um terreiro de Umbanda, eu já falei isso aqui outras vezes, quem fez o meu parto foi a vovó Maria Conga da Calunga, salve ela, no corpo da minha irmã mais velha de todas, né? Então, nós podemos ser pesquisadores, analistas, e também podemos cultuar os nossos ancestrais. Podemos e devemos, até porque esta visão de que muitos marxistas reproduzem, que tentam reproduzir palavras do seu Deus, Karl Marx, de que a religião é o ópio do povo. Cuidado com isso, né, família? Essa visão, essa premissa, essa falácia, a história demonstrou que é mentira antes até de Karl Marx e Friedrich Engels nascerem. Quando no século XVIII, esse irmão aqui, isso aqui é um filme chamado Nascimento de uma Nação, né? Onde o Nat Turner, que era um preto protestante,
escravizado na Virgínia, né? E ele organizou e liderou uma revolta de africanos contra brancos, igualmente protestantes, e matou todos eles. E depois, infelizmente, foi assassinado por conta disso. Então, a religião não é o ópio do povo, conforme essa galera aí da esquerda fala. A história já desmentiu Karl Heinrich Marx antes mesmo dele proferir isso. E depois disso, depois dele ter construído essa visão que, no entendimento de marxistas, a religião é o ópio do povo, né? Em 1904, houve uma passeata de católicos na Rússia czarista. Essa passeata de católicos foi o embrião da Revolução Bolchevique de 1917, de outubro de 1917. Uma passeata de católicos. Está documentado isso, família. Só vocês procurarem. Está documentado. O que prova que a história, a materialidade, derruba teses eurocêntricas mentirosas. Derruba a pesquisa científica, a materialidade. É disso que a gente está falando? Não é? Então, a pesquisa científica derruba teses eurocêntricas. Né? Quando se fala que a religião é o ópio do povo. E quando eles falam isso, detalhe, eles nem sequer estão citando as cosmovisões africanas. Mas eles não estão citando as cosmovisões africanas não é porque eles respeitam, não. É exatamente o contrário, é porque para eles está abaixo da crítica. Eles da esquerda que eu estou me referindo. Porque para eles está abaixo da crítica, não deve nem ser citada. Para vocês verem o tamanho do menosprezo que essas pessoas sentem das nossas cosmovisões. Porque eles só citam as visões europeias. Quando eles criticam, quando eles falam mal, eles só criticam as visões europeias. Ou, no caso do Islã. Para vocês terem uma ideia, né, de como racistas são essas visões. Eles nem sequer consideram as nossas. Nem sequer consideram os nossos irmãos nativos. Nem sequer para criticar ou falar mal. Porque criticar não é necessariamente falar mal, é falar sobre. Mas você pode falar mal, né? A gente aceita crítica. No caso, falar mal. A gente aceita, sem problema nenhum. Somos criticados o tempo todo por protestantes, pretos ou brancos que vivem falando, né, besteira, para não dizer uma palavra forte aqui, por ignorância, de ignorar, de desconhecer mesmo a respeito das nossas cosmovisões. Então a galera que é da esquerda, que é mais adepta de uma visão materialista, também pode nos criticar. Mas eles não fazem isso. Por que eles não fazem isso? Por menosprezo mesmo, porque eles não consideram como algo menor, como muitos muçulmanos consideravam como algo menor, né? O culto aos ancestrais no continente africano, a cosmovisão tradicional praticada em várias regiões do continente africano. Dito isso, família, nós podemos e devemos conhecer as nossas cosmovisões. Esse livro aqui eu ganhei de uma irmã querida, né? Uma aluna. Nós devemos conhecer as nossas cosmovisões. Devemos conhecer, ainda que esse autor aqui não seja pan-africano, nem negro e nem africano, Luiz Nicolau Paresse, mas o Luiz Nicolau Paresse, nessa obra aqui, né, ele não teve acesso aos fundamentos. Os fundamentos, quando a gente fala, quem é do axé sabe do que eu estou falando. Os fundamentos, porque ele é branco. Foi o que ele disse aqui, né? Que a galera do axé falou, não, você pode saber até aqui. Daqui para cá você não pode porque você é branco. Então, temos e devemos que pesquisar nossas cosmovisões, até porque, família, a nossa história, ela não é um apêndice da história europeia. Pelo contrário, a história europeia é que é um apêndice da história africana. Porque se alguém se sincretizou conosco, já falei isso aqui anteriormente, é sempre bom repetir, foram eles, europeus, né? E se alguém acha que o simples fato de ser ateu, né, significa que a pessoa é o suprassumo, é superior, é o homo superior, nada mais longe da verdade. Até porque o que tende a ter o racista, machista, misógino, homofóbico por aí, é uma festa. Eu conheço vários, tá? Já joguei bola com alguns deles, não jogo mais. Já dei aulas junto com alguns deles, não dou mais,
porque eu os conheço, porque suas máscaras, suas respectivas máscaras racistas e colonizadas, no caso dos pretos, que são adeptos dessas visões alienígenas, as suas máscaras caíram definitivamente para mim. Certo, família? Dado o recado, venham todos e todos fazer meu curso de História da África online, aula síncrona, a partir da perspectiva do panafricanismo, onde a gente discute uma série de questões para além dessas. Estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Hotep, axé para nós, África no Centro.